Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de receber em seus estúdios Cairo César de Oliveira. Ele que é mestre em Ciências e Tecnologia de Alimentos na Universidade de Uberaba, fez mestrado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, além de continuar estudando. Mas ninguém melhor do que o próprio Cairo para contar um pouquinho da sua trajetória. Cairo, de Cairo para Cairo, quem é você? Olá Adriana, olá pessoal. Bem, o Cairo é um rapaz que se interessa muito pela área de alimentos. É minha paixão profunda e foi todo o estudo que eu dediquei a vida toda para entender um pouco mais e principalmente conseguir estar nesse momento de estar podendo lecionar sobre todo esse conteúdo. Então, eu sou um rapaz bem simples que adora entender e é extremamente curioso. E como começou essa paixão, Cairo? Olha, Adriana, começou bem lá atrás mesmo, a questão de quando criança, eu sempre gostei muito da área gastronômica, vamos dizer assim, eu sempre gostei muito de compreender o porquê que os alimentos ganhavam aquele aspecto, por que que o ovo, quando cozido, ficava mais rígido, e essas coisas assim de criança mesmo, sabe? Aquela curiosidade, só que essa curiosidade, ela foi, ela vem comigo desde aquela época. Então, desde esse tempo, uh, eu procurei querer entender cada vez mais sobre gastronomia, sobre alimentos, sobre bebidas e sobre tudo relacionado a isso. Você aprendeu a gostar com a mãe, com a avó ou como um bom comedor? Olha, Adriana, foi um pouquinho de cada coisa, viu? Minha mãe me ensinou bastante coisa, minha avó, minhas tias sempre é, me, me deixaram cozinhar na casa delas, assim, né? Então, sempre falando: ah, não, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito. Hoje você não quer fazer sua vitamina, então eu lembro até hoje que ah, uma das coisas que eu mais lembro até hoje é que quando eu comecei essa carreira, foi coisa simples, acho que com 4, 5 anos de idade, eu já fazia meu bife na chapa e já fazia minha vitamina de goiaba. Na tua família tem alguém envolvido com a gastronomia, Cairo? Não, Adriana, na verdade, quem foi para essa área, principalmente da área de alimentos no geral, fui eu. Da família toda, só eu que tive esse interesse mesmo. Tá, e você falou para mim assim que você começou a atuar, começou a querer descobrir, e como que a picadinha do professor entrou na linha? Essa é uma pergunta magnífica, Adriana. Até é uma das coisas que são muito importantes na minha vida, porque, de certa forma, depois do primeiro, segundo, terceiro colegial, eu realmente pensei em me tornar um professor, principalmente por, na época, bem mais novo, eu não tinha muita compreensão das coisas que eu tenho hoje, tinha muita dificuldade na escola. Vamos dizer que eu não era um dos melhores alunos possível. E alguns professores, alguns amados professores, sempre me disseram o seguinte: Caio, você vai ser excelente em tudo que você fizer,
nós acreditamos em você e eu sei que você tem um futuro brilhante pela frente. E alguns outros professores não, como era um aluno, de certa forma, aquele tipo de aluno, né, que a maioria dos professores Fundão! conhecem, esse mesmo, acabaram falando, não, desse jeito você não vai a lugar nenhum e tudo mais. Eu acho que eu juntei um pouco dessas duas falas e com o tempo, principalmente durante a faculdade, eu fui percebendo que eu gostava muito da parte de ensinar. Eu gostava muito de aprender, eu sempre tive uma veia muito curiosa. Então eu falei, eu absorvi tanto conhecimento até agora, por que não passar isso para frente? E aí eu estava trabalhando em um restaurante como extra mesmo, estava com bastante dificuldade na questão da profissão. Ah, a minha cidade era uma cidade que tinha certa limitação com questão profissionais da área. Cidade você é, Cairo? Oi? De qual cidade você é? Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Ah, tá. E aí Uberaba tinha certa dificuldade, até hoje tem bastante dificuldade de mão de obra. E uma das características para quem tem dificuldade de mão de obra é acabar não oferecendo um salário compatível. Então, eu Porque comecei. Uberaba é uma cidade muito do agro, né? Exato. É leite, gado, é isso. E aí, ou você vai para a área do agro, ou você está fora de mercado. Seria mais ou menos isso? Quase isso. A gente até brincava antigamente que ou você é da área da medicina, que é uma das cidades que mais formam médicos de excelente qualidade, quanto da área do agro. Então, temos Mas lá também universidades tem do lado. turismo, não tem? Olha, hoje Uberaba se torna um parque geológico, se eu não me engano, essa é a palavra mesmo. E por conta de Peirópolis, que é um distrito de Uberaba, e por conta de se tornar hoje um parque geológico, se eu não me engano, é isso. Uberaba hoje vem ganhando muito destaque. Hoje nós temos uma vinícola muito importante, temos uma cidade com um crescimento exponencial e principalmente a questão das exposições de gado. Então, sim, de certa forma, podemos considerar Uberaba como uma cidade turística. Mas que não valoriza tanto a gastronomia? Você não acredita, Exatamente. você não acredita que através do turismo, gastronomia e artesanato seriam os carros-chefes de uma cidade? Concordo plenamente, Adriana, concordo plenamente. E eu estou vendo hoje Uberaba com uns olhos diferentes, uma vez que Uberaba está ganhando destaque dentro do Brasil. E principalmente Uberaba agora está começando a alavancar um pouco o crescimento da cidade em si. Então, sim, eu vejo possibilidade até de empreender futuramente dentro da cidade, uma vez que eu estou começando a enxergar uma possibilidade de negócio e tudo mais. Tá, então aí você saiu de Uberaba e foi para onde? Olha, eu já andei um pouquinho, Adriana, já fui atrás de alguns bons restaurantes, já trabalhei em cidades perto, já fui morar em Trancoso, na Bahia, por um tempo, até ter que voltar por conta do mestrado, mas hoje eu resido em São Roque, São Paulo. E trabalha na gastronomia. Também, Adriana, eu trabalho tanto como um consultor gastronômico. De vez em quando eu trabalho como personal chefe, mas eu estou hoje mais focado na minha segunda área, minha segunda graduação, que é a área de vinhos. Seria sommelier? Na verdade, não. Na verdade, me formo como enólogo mês que vem, mas eu trabalho, entre aspas, como um consultor de vinhos. O enólogo, especificamente a profissão de enólogo, seria quem fabrica, produz o vinho. O consultor de vinho está entre um sommelier ali, mas não tão
não tão adentro. Por quê? Porque o sommelier ele necessita de uma formação. Então, como eu tenho uma formação específica que não é o sommelier, eu trabalho como consultor. Eu indico vinhos, eu mostro a harmonização, eu explico, eu leciono sobre esse conteúdo a pessoas que querem aprender. E no Brasil hoje, Cairo, nós estamos tendo assim grandes regiões, podemos dizer em grandes, porque no estado de São Paulo já existem várias viniculturas, como também no Rio Grande do Sul. E hoje, diferente do passado, quem trabalha com vinho, quem produz o vinho, nós estamos assim, muito parecido com os vinhos do resto do mundo, ou não? Estou falando besteira. Adriana, sim e não, uma vez que nós temos que entender que a Europa é o grande produtor de vinhos do mundo, e com muito mais tempo de pesquisa, de conhecimento da mesma área. O Brasil, sim, está se destacando absurdamente na questão dos vinhos, só que ficaria muito desleal compará-lo diretamente com a Europa. Mas sim, com certeza absoluta, hoje o Brasil está cada vez mais ascendido na questão da produção de vinhos, principalmente região onde produz o vinho de inverno, a famosa dupla poda, principalmente regiões como Sudeste, o sul da Bahia, o Sudeste por completo, e também uma parte ali do Distrito Federal, Goiás e do Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos essas áreas sendo destacadas principalmente por conta dessa famosa dupla poda, que vem ganhando destaque e vem hoje trazendo um turismo completamente diferente para essas regiões. Então, Adriana, o mais interessante é que hoje o Brasil se destaca absurdamente na questão da produção de uvas e de vinho de inverno, uma vez que o vinho de inverno ele é uma produção do Brasil e quem fez isso foi um rapaz de Minas Gerais, trabalhava numa grande empresa de Minas Gerais e ele conseguiu identificar um método de se produzir excelentes uvas no Brasil, a famosa dupla poda, que é uma inversão. Em vez de você colher em meados de janeiro e fevereiro, você vai conseguir colher em meados de julho e agosto. Você colhe as uvas no inverno, onde será mais seco. E não só isso, você tem características completamente diferentes do mundo inteiro. Então são vinhos que estão ganhando repercussão e eles estão fazendo muita diferença. Então hoje o Brasil pode sim vir a ser considerado o melhor país da América Latina em produção vitivinícola. Mas do mundo a gente ainda tem que estudar um pouquinho mais. Tem que estudar um pouquinho mais. Como eu conheci o Cairo? Recentemente, vocês sabem, né, que jornalista a gente começa. Nós temos colegas de profissão que um troca figurinha, um troca pauta com o outro. E um assessor de imprensa lá da Universidade de Uberaba, ele me mandou um release falando da Maricélia. Ela, que é uma mulher de 55 anos, que nós entrevistamos nessa semana, que tinha feito gastronomia e começou a atuar em Uberaba, saindo de uma jovem que pensava na medicina e que hoje, aos 55 anos, é uma empreendedora de marmitaria. E o Cairo foi um professor dessa menina, dessa senhora, né? Menina mulher. Cairo, para você, o que te despertou quando você viu uma mulher buscando os bancos escolares, buscando na gastronomia estar se desenvolvendo? Isso tem se tornado mais frequente ou ainda continua raridade nos bancos escolares? Adriana, que excelente. Que bom que você tocou no assunto da Mari, que é uma pessoa muito querida, uma aluna destaque, literalmente, do primeiro dia de curso até o último dia de curso, foi uma aluna
fantástica, que se esforçou muito para conseguir dominar principalmente a questão da informática, que ela tinha um pouco de dificuldade, a questão principalmente de estar cursando uma graduação, de certa forma, uma graduação EAD, que traz mais facilidade em questão de você estudar, uma vez que você não necessita estar presente constantemente, fazendo daquilo uma obrigação diária. Então, a Mari, ela é uma mulher muito guerreira, ao ponto de eh, sempre tá conseguindo um espacinho durante o período da janta, onde ela trabalhava antes, para sempre estar tirando uma dúvida ou outra junto aos colegas. E, e eu acho que a coisa que mais impressiona com questão da Mari é que existiam colegas mais jovens que ela na turma e que tinham até mais dificuldade depois com questão à tecnologia, com questão à informática, e a Mari fazia questão de ajudar esses colegas. Com tudo que ela tinha aprendido, ela fazia questão de transferir esse pouco conhecimento que ela tinha adquirido durante o tempo. E então isso é simplesmente fantástico ver uma aluna tão dedicada, uma aluna que tinha um crescimento, tem um crescimento tão elevado quanto a Mari tem. E hoje ela se tornou uma empreendedora. Mas a pergunta é: você na tua carreira universitária como professor, existem outras Mares pela vida ou são poucas ainda que se entram para esse mundo acadêmico depois dos seus 30 anos? Sim, tem muitas Mares, muitas. Eu mesmo tenho diversas Mares e todas super dedicadas, são alunas incríveis. Eu tenho outras alunas que realmente têm um pouco mais de dificuldade, uma vez que elas chegam para mim e falam: professor, eu não estudo há mais de 30 anos. O senhor pode me ajudar? Eu falo: você tem tudo de mim. Não é porque estamos dentro da universidade que você vai contar comigo só durante esse processo. A Mari é um exemplo vivo disso. Eles podem contar comigo para a vida toda, porque eu acredito que eu estou aqui com um propósito, o propósito de ensinar e de ajudar, como me foi ensinado. Então, sim, existem diversas mares, e principalmente hoje, essas mulheres estão abrindo os olhos para ver que a dificuldade ela existe, mas ela é muito fácil de ser superada desde que tenha alguém para te guiar, alguém que tenha, que goste, que queira te guiar. Então, é mais ou menos isso mesmo. Você disse que a aula dela foi EAD, estudo a longa distância. Para você fazer a gastronomia, o presencial seria melhor ou a longa distância? Qual a diferença de um para o outro? Excelente pergunta, Adriana. Na verdade, não existe um melhor ou um inferior, uma vez que cada aluno se adapta a um método de ensino. Eu vou te dar um exemplo. Durante a pandemia, eu iniciei o meu curso, que estou me formando agora, e eu peguei 6 meses desse curso em EAD. E eu tinha uma rigidez muito grande, Adriana. Eu acreditava assim: não, isso aí não vai virar nada. Onde já se viu fazer um curso prático, ou que tem boa parte do curso prático dentro de casa, via computador e tudo mais. Eu me arrependo profundamente de ter pensado assim, uma vez que isso foi base fundamental para que eu entendesse hoje que o conhecimento EAD ele é extremamente vantajoso. Adriana, eu pego uma aula de uma hora de aula, alguma coisa assim, eu consigo revisar várias vezes, eu consigo anotar, eu consigo fazer no meu tempo. Eu não tenho a necessidade de levantar a mão, atrapalhar os meus colegas
Claro que isso não é atrapalhar de certa forma, mas muitos se sentem assim, muitos sentem que estão atrapalhando. Então, eu realmente conseguia parar, revisar, pesquisar e estudar com muito mais facilidade. Era muito mais interessante, essa característica de estudar no meu tempo, quando eu quisesse. Podia ouvir aula até em formato de podcast. Eu podia simplesmente colocar o meu fone de ouvido e ficar ouvindo o meu professor falar de citologia, de bioquímica, que é uma matéria extremamente complexa, mas que foi muito mais fácil porque eu conseguia revisar aquele conteúdo várias e várias e várias vezes. Então, por mais que alguns acreditem que cursar gastronomia EAD seja algo extremamente diferente, que não agregue, eu bato na tecla e refalo, eu falo novamente. É um dos melhores métodos de se estudar. Eu sei que o curso tem muita prática, mas nenhum aluno que cursou o curso até hoje me reclamou das práticas, uma vez que eles podem executar em casa, com uma receita que não é simplesmente pegar uma receita da internet e jogar para o aluno fazer. Não, existem videoaulas, e dentro dessas videoaulas que eu mesmo leciono, eu explico cada um dos detalhes, coisa que durante uma prática profissional é difícil. Por quê? Porque dá para detalhar, dá para selecionar, dá para escolher o que vai ser falado, como vai ser falado. Então, eu acredito até, pelo menos para mim, isso não funciona para todos, é claro, mas que o método de ensino EAD, ele é fantástico. Cairo, na gastronomia, qual é a dica que você dá para as pessoas que queiram entrar nesse universo? É preciso já ter aquela vocação ou não? Qualquer pessoa pode entrar nesse universo. Não, Adriana, existe até um filme infantil que mostra muito bem isso, né? Uma vez que até um cozinheiro que entrou dentro de uma cozinha que não sabia nada, aprendeu e hoje se tornou incrível lá dentro do desenho. Mas não, não precisa. Você está Ah, falando do ratinho. exatamente, ele mesmo. Até um pequeno ratinho conseguiu ensinar um destrambelhado a cozinhar, mas isso no desenho, é claro. Na vida real, qualquer pessoa pode cozinhar, Adriana. Qualquer pessoa, o desenho tá aí para mostrar isso. As pessoas realmente, na maioria das vezes, elas têm o sonho de tá cursando gastronomia por ser aquilo que elas fizeram a vida toda. Muitas donas de casa que simplesmente cozinhavam para os seus netos, para os seus filhos, querem fazer gastronomia para entender um pouco melhor da questão dietética, para entender um pouco melhor das técnicas, para entender um pouco melhor como eu não errar ou como eu fazer um prato ficar melhor à base do conhecimento gastronômico. Muitas pessoas acreditam que gastronomia é só cozinhar. Também é cozinhar, mas tem muito conhecimento envolvendo técnicas, alimentos, misturas dietéticas, a parte científica propriamente dita. Então, tem muita coisa relacionada, qualquer um consegue a qualquer momento. Não tem tempo e não tem dificuldade que vai barrar uma pessoa que está realmente querendo aquilo para a vida. Gastronomia 100% técnica ou uma pitadinha de amor faz totalmente a diferença? Adriana, uma pitadinha de amor? Não, bastante amor no que faz. É uma profissão que exige muito amor, talvez tanto quanto outras profissões, como medicina, enfermagem, que a gente sabe que é uma profissão árdua e que o amor faz toda a diferença. Que legal. Bom, já que você está envolvido na gastronomia, você está em São Roque, que é uma cidade que respira turismo, quais as dicas que você dá para a gente para conhecer um pouquinho desse nosso estado? E os melhores locais e as mesas desse nosso estado? Olha, Adriana, hoje São Paulo, Minas Gerais principalmente, está crescendo, está desenvolvendo muita questão vitivinícola.
muita região que produz uva, que tem vinícolas, que está cada vez mais aberta ao público, oferecendo essa parte turística de conhecimento, cada vez mais profissionais treinados para atender, para ensinar sobre essa área que vem cada vez mais crescendo. O turismo da viticultura é lindo, principalmente agora que nós estamos em fevereiro, está no auge da beleza das parreiras. Algumas, as parreiras, as famosas parreiras de verão, estão com o processo ali dos caixos de uva, a vindima, que é a festa da colheita, da pisa, para realmente celebrar o ano da colheita. Futuramente, Essa festa da pizza é mais em Jundiaí ou tem outra cidade que faz? olha, Adriana, excelente pergunta. Jundiaí tem, mas São Roque hoje está comemorando aí por grandes vinícolas com grandes vindimas. Então, a maioria das vinícolas hoje de São Roque fizeram a vindima. A vindima ela costuma ir até a primeira semana de fevereiro. Ela costuma começar no meio de janeiro e ir até a primeira semana de fevereiro. Algumas a conseguem adiantar, outras conseguem prorrogar, mas é mais ou menos essa época. E é uma festa mesmo. É uma coisa linda de se ver. Carnaval chegando e uma nova possibilidade. O que seria a vindima? Seria a pisa da uva ou o que mais? Seria uma festa, a festa de comemoração ao ano produtivo. Então é a festa de onde as pessoas que participam, elas colhem, elas pisam nas uvas, nas tinas de madeira, então aqueles recipientes onde as pessoas dançam em cima, pisando, esmagando e produzindo um mosto que será fermentado e transformado em um vinho, como era antigamente, uma festa quase que portuguesa. Ai, Jesus, é o chulezinho que dá. Também, Adriana, Olha, cara, é isso mesmo? também. Na verdade, não, Adriana, a gente brinca com isso, mas na verdade, o processo fermentativo, ele é tão extremo que você pode ter certeza que o processo ali ele é todo bem cuidado, desde a higienização dos membros, né, dos pés e tudo mais, até a questão da pisa. Então é tudo bem cuidado, é tudo bem limpinho. Muito bem. Cairo, eu agradeço demais a tua participação, a sua gentileza e de estar vindo aqui trazendo um pouquinho desse teu repertório, desse teu aprendizado, e eu coloco a Rota do Turismo sempre à sua disposição. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Adriana. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.